Com o tempo, um pouco mais na evolução de teorias da administração, eu comecei a aprender sobre feedback 360, que é super maravilhoso. Eu posso falar qualquer coisa para qualquer pessoa com a qual eu trabalho, que nós vamos nos avaliar entre si. Só que quando eu começo a pensar no olhar de avaliação, eu continuo tendo um certo desconforto. Porque de que lugar que eu estou avaliando o que aquela pessoa está fazendo? Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Mas, às vezes, eu vou dar um feedback, vou pegar aqui, porque a pessoa que eu conheço é o nome que tem na minha cabeça. Eu vou dar um feedback para o Sérgio, e, às vezes, a Nair está tendo um comportamento que ele não interfere em nada as atribuições do cargo dela dentro do TRT. Só que eu, Sérgio, durante a minha vida inteira, eu aprendi com a minha avó que quando uma pessoa começa a falar, é importante esperar ela terminar de falar para que eu fale alguma coisa. E a Nair, não sei por qual motivo, ela interrompe as pessoas no meio da fala. E quando eu vou dar um feedback para a Nair, eu chego para ela e falo, é importante que você pare de falar e espere as outras pessoas terminarem. Como se isso fosse a coisa mais certa e verdadeira do mundo, diante da minha lógica. Enquanto tem pessoas que, usando alguns estereótipos, que talvez elas aprenderam totalmente diferente, que relacionar-se, na verdade, é bater boca, é debater, conversar e interromper o outro é parte natural do processo. E quando eu vou dar esse feedback para talvez esse feedback não esteja diretamente relacionado ao cargo que ela ocupa, mas relacionado a uma atitude dela enquanto pessoa, ocupando aquele papel. Faz sentido esse ponto para vocês que eu estou querendo trazer? Se vocês chacoalharem a cabecinha assim ou assim, eu vou começar a entender e eu vou poder refalar alguma coisa. E se não estiverem entendendo, podem me falar que eu falo de outras formas possíveis. Porque eu não quero partir do pressuposto que quando eu falo, vocês entendem. Por isso que esse feedback, do positivo ou do negativo, é fundamental para eu ajustar alguma coisa que eu falo, algum comportamento que eu tenho. Só que, às vezes, a está fazendo também alguma coisa que tem a ver com o trabalho nosso no TRT. Eu sou de uma área específica, está tendo um comportamento, está tendo uma atitude, está fazendo algo que influencia diretamente no meu trabalho e está contribuindo para que as coisas não fluam. Nesse caso, esse feedback que eu estou dando para ela é referente ao cargo que ela ocupa, é referente ao papel que ela desempenha ali. E eu acredito que dentro do TRT existem alguns processos e procedimentos a serem seguidos. E um outro feedback possível seria referente justamente a esse procedimento. Isso significa que necessariamente a Nair precisa mudar a forma de fazer as coisas? Se eu partir do pressuposto de que toda a regra definida precisa ser seguida e não pode ser mudada, eu posso dar esse feedback e falar para ela, você está errado, isso precisa ser feito de um outro jeito. Ao mesmo tempo, e aí eu resgato meus aprendizados de melhoria contínua, trabalhando nessa área durante alguns bons anos, que nem todo processo ele precisa ser estanque para o resto da vida. E a construção do processo, a construção do fazer, ela se dá ao longo do tempo e tudo pode ser questionado em determinada medida e pode ser ajustado se combinado entre todas as partes, ainda que precise do aval de uma ou outra pessoa para que uma mudança aconteça. Então, ao invés de eu dizer para você precisa mudar o que você está fazendo, eu posso criar um espaço para a gente compreender de onde parte que eu poderia chamar de uma subversão de fazer algo diferente do esperado. Talvez a gente encontre nesse espaço de construção uma possibilidade de melhoria desse processo. Talvez não faz sentido nenhum ficar fazendo do jeito que sempre foi feito e a está sendo aquela pessoa que sustenta esse lugar. Gente, está tudo errado, não está funcionando, não está dando certo. E quando uma maioria entende que algo precisa ser seguido e uma minoria entende que algo precisa ser mudado, a tendência é que a voz da maioria se sobreponha sobre a voz da minoria, tanto dentro de uma empresa como na sociedade. E escutar a sabedoria das minorias, não que precise seguir, mas escutar o que essa voz divergente do comum está querendo dizer, que não tem a ver com ato, mas com algo importante por trás daquilo, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, pode fazer toda a diferença. E talvez a gente descubra que ela está fazendo isso porque ela entende que é importante cuidar, talvez, da eficiência de alguma coisa, que ela percebe que está gastando um tempo muito grande com determinado processo. E pular isso está ajudando ela a ganhar mais tempo para fazer outras coisas importantes. E aí a gente descobre que, de fato, talvez aquele processo que ela está fazendo pode contribuir para a eficiência de todo mundo. E isso pode ser adaptado. Se eu não me permito olhar para isso a partir desse olhar de construção junto com ela e só olhar a partir de um lugar de correção, talvez a tendência é que a gente fale, poxa, sempre foi assim, sempre funcionou assim, então você precisa se adequar ou você não faz mais parte dessa empresa, dessa organização ou dessa área porque você não sabe se adaptar às coisas como funcionam. Porque normalmente uma voz
que faz com que as coisas se movimentem e traga desconforto, ela tende a ser oprimida de alguma maneira, porque é gostoso ficar no conforto.